A gente tem experimentado momentos históricos muito complicados, e a gente não está dizendo só no Brasil, com a violenta crise que a gente está vivendo, sobretudo uma crise institucional. Nós não acreditamos mais nas instituições, mas nós vivemos no mundo uma realidade muito grande, que segundo a Organização Mundial da Saúde, vai fazer com que em 2022, se eu não me engano, 1/3 da população mundial viva uma experiência de depressão muito profunda. No Brasil, não sei se vocês sabem, mas nós já somos campeões, eu não tenho isso em números, em suicídio da juventude. Ou seja, existe alguma coisa errada? Tem algo errado, porque nós não temos falado de nada disso. Nós que temos feito uma caminhada espiritual, e essa caminhada espiritual também é uma caminhada social, política, econômica, temos às vezes nos perdido numa evangelização muito espiritualista e pouco espiritual. E essa é um pouco da discussão dessa semana para com a liturgia. É interessante que ontem o Senhor nos dava algo extremamente prático. O Evangelho era claríssimo. Dava aos convidados a missão de, olha, embora vocês sejam convidados, é melhor estar por último do que ser colocado para longe. A humildade, uma opção de serviço à vontade de Deus, não de pietismo, onde a gente finge aquela humildade passional, aquela humildade que só impressiona, né, a plástica do negócio. Não, a humildade de coração, porque Deus é o único que pode dizer da nossa dignidade. Nós, seres humanos, somos dignos por igual, do bandido ao mais santo, dignos diante de Deus. Estou dizendo das nossas atitudes. Então a dignidade humana para quem mata, ou a dignidade humana para quem é um santo, é a mesma. O que muda são as suas atitudes, e isso é importante a gente sempre lembrar da nossa doutrina. Lembrávamos também o Evangelho ontem para quem convida. Quem se lembra de ontem, olha, convida quem é só de perto de casa, não. Convida quem não pode te retribuir nada. Essa é uma caminhada espiritual sincera. Nós não precisamos ficar na superficialidade da palavra e falar assim, não vou fazer nenhuma festa para os meus parentes. Não, muito pelo contrário. O que Jesus está falando na parábola é assim: tudo, absolutamente tudo o que fazeis, fazeis com gratuidade. Duas faculdades do amor verdadeiro: humildade e gratuidade, e que nos levam à salvação como prática, não como discurso. É bonito falar da humildade, é bonito falar da gratuidade, mas sem vivê-la de fato. E é interessante que hoje é-nos roubada a esperança, muito mais do que a fé. Quando Jesus é colocado diante dos seus, os seus, vejam bem, os seus, como nós somos dele, os seus não creem que ele pode fazer tudo aquilo que ele pode fazer. E aí de novo nós somos colocados em algo extremamente prático, para diante daqueles irmãos que precisam ser evangelizados ou acolhidos por cada um de nós. A pergunta é: será que com Jesus hoje nós não agimos da mesma maneira que os seus agiram naquela oportunidade? Nós somos aqueles que esquentam muitas vezes o banco da igreja há milhares de anos.
E será que as pessoas conseguem enxergar em nós um testemunho de amor sincero e de fé, e de que as coisas podem acontecer pelo caminho da oração, que as coisas podem mudar quando nós nos unimos e nos esforçamos para que elas mudem? Será que nós, enquanto igreja, esquentadores de banco de igreja, indiretamente não agimos como aqueles que são de Jesus, que o conhecem, mas que de fato não vivenciam a fé como precisa ser vivenciada? E quando quem está na igreja, e quando quem está dizendo que experimenta a fé, é homem, é mulher de pouca fé, nós tiramos a esperança de quem está fora. E esse é o grande dilema da evangelização hoje. Experimentamos pouco da fé, e por isso podemos fazer com que a esperança dos outros se acenda ou não. Aceitamos pouco a luz de Deus, porque quando Deus contraria o que eu desejaria, eu também pego Deus e quero jogar de cima a baixo. Então é preciso realmente que espiritualmente, sem nenhum misticismo, sem nenhum nada superficial, porque essa é a tentação de todos os tempos, dos homens e das mulheres que se dizem de fé, de não viver uma vida prática cristã, como fizeram os apóstolos, como fizeram os santos, que em dignidade se colocavam como todos os homens e todas as mulheres, mas em atitudes eram reconhecidos e santos, nos quais os apóstolos, até a sua sombra mudava a vida, curava, transformava. Será que a nossa sombra, como apóstolos de hoje, é minimamente capaz de despertar o desejo da oração? Será que a sombra dos meus atos, minimamente a sombra dos meus atos e das minhas atitudes, que é o reflexo, a sombra criada pelo reflexo de Deus em mim, é capaz de mudar o coração de alguém, de despertar o desejo da oração, o desejo do encontro pessoal com Jesus Cristo? Esse é um dilema. Mas eu penso sempre, porque Jesus diz dois exemplos magníficos. Se eu fosse você, tivesse oportunidade, os aprofunde. A viúva em Sarepta, que ele chegou lá, tinha um restinho de pão que ela ia fazer para ela e para o filho morrer, depois daquele último pão, e ela faz e entrega ao profeta. Elias come aquele pão, e durante toda a caristia de Israel, que ainda é longa, nunca mais faltou nem farinha, nem azeite na casa daquela viúva. Ou essa história de Eliseu, o leproso vem lá da Síria, desce, fica bravo porque Eliseu não o recebe, mas manda ele se banhar 7 vezes, ele vai e faz, porque ouve o conselho de um dos seus servos, se cura da lepra e decreta naquela terra uma terra santa. Inclusive ele pega um monte de burro cheio de terra e leva para a Síria daquela terra. Amados, somos nós que temos que deixar o coração aberto, para não cairmos na tentação daqueles que dizem conhecer Jesus, que conhecem seu pai e sua mãe, mas não vivem a fé, nem experimentam esse amor. A gente tem que pedir que o Senhor antes nos cure, nos lave, nos transforme, porque não dá para evangelizar, não dá para mudar a vida de quem é próximo ou de quem é distante, se nós não formos estes homens e mulheres iluminados pela fé. Não adianta a gente esquentar banco, desfiar o terço, passar a vida com novena, se de fato a nossa sombra não curar e não evangelizar.
Mas você pode estar em casa agora, você pode estar aqui no Santuário da Vida como um peregrino, dizendo: Padre, está difícil. E está mesmo. Até para mim, já reparti alguns momentos que a gente está vivendo em família, uma dor de um câncer terrível. Está difícil, mas não é impossível para Deus, nada é. Eu queria que você que está aqui no santuário, você em casa também, se pudesse, se levantasse. Mas como nós estamos muito acostumados com esses olhares do mundo, fica me ouvindo você que está aí em casa e fecha os teus olhos, junto com quem está aqui no santuário. E peça o dom da fé. O dom da fé para que nós não sejamos cristãos que apenas esquentam o banco das igrejas, mas que confiam que até a nossa sombra possa de alguma maneira transformar a vida daqueles que nós passamos por eles. Quer seja no trabalho, Senhor, quer seja na família, quer seja nas dificuldades que nós enfrentamos agora. Eu sei que a tua graça não tem resistência nenhuma para agir na minha vida, e eu também não quero colocar resistência nenhuma para que as minhas atitudes correspondam àquilo que o Senhor quer para mim. Por isso entra na minha memória, entra no meu coração, tira esse ser religioso, externo, e implanta um novo homem, uma nova mulher espiritual na minha vida. Tira essa concupiscência que eu tenho de ser uma criatura e faz com que eu seja realmente um filho teu, como o batismo me concede. Faz-me voltar aos lugares em que eu fiquei só, em que doía. Esteja comigo. Transforme a minha vida, Senhor, porque eu confio. E se não confio, quero que o teu Espírito me ajude nessa noite, Senhor, a mudar a minha história, a história da minha família, do meu trabalho, do meu país. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Venha, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Vendo que estavas comigo, vendo que estavas comigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.